Bom, se você está prospectando clientes, se você acabou de fechar com um novo cliente, ou se você já tem alguns clientes na sua carteira, se você não tiver esses três tipos de comportamento, você está correndo um sério risco de perder esses clientes muito em breve. Bom, eu não sei em qual momento do tráfego você está, né, mas se você está começando agora, né, dando seus primeiros passos e tem se sentido meio perdido, né, meio confuso com esse excesso de informação que existe na internet hoje, se esse for o seu momento, eu gravei um treinamento 100% gratuito, tá? E 100% focado naquilo que realmente importa para você ter resultado rápido, tá bom? Vou deixar o link desse treinamento aqui abaixo na descrição, é só você clicar, se inscrever, que os seus dados de acesso vão chegar gratuitamente para você no seu e-mail, tá bom? Agora, se você tem pressa para viver do tráfego, né, pressa para sair logo da CLT, para destravar seus resultados, começar a ganhar dinheiro de verdade com gestão de tráfego, né, fazer dela a sua principal fonte de renda, vou deixar aqui abaixo na descrição o link do meu treinamento mais completo, tá? Que é a formação especialista em negócio local. Além disso, você vai ter acesso a tudo que você precisa para realmente ganhar dinheiro fazendo gestão de tráfego e fazer dela a sua principal fonte de renda e mostrar para sua família que isso aqui não é uma brincadeira, né? Que realmente isso aqui tem o potencial de mudar a sua vida e a vida da sua família, tá bom? O link vai estar aqui abaixo na descrição e fixado também nos comentários. Bora pro conteúdo. Bom, para muitas pessoas, né, prospecção é um desafio, né? Prospectar novos clientes é um desafio, né? Então, se esse é o seu momento em que você ainda não tem cliente, você está no momento de prospecção, você não faz ideia do quanto que manter um cliente dentro da sua carteira é um desafio ainda maior do que conseguir fechar com o primeiro cliente, tá bom? Então, se você está no momento de prospecção, se você acabou de fechar com um novo cliente, ou se você já tem alguns clientes na sua carteira, tá? É extremamente importante que você tenha pelo menos 3 tipos de comportamento para conseguir fidelizar esse cliente, tá bom? Para que você não viva numa montanha russa, né? De um mês ter vários clientes, no outro mês não ter nenhum, e não conseguir contar com uma receita consistente e previsível de recebimentos a partir do seu trabalho como gestor de tráfego, tá bom? E o que eu vejo muitas pessoas errando é justamente no terceiro, tá? Muitas pessoas erram nesse terceiro tipo de comportamento e ele, sem dúvida nenhuma, tá? É um dos mais determinantes para que você mantenha um cliente na sua carteira ou para que você perca, tá? Caso você não tenha esse comportamento com o seu cliente, tá bom? Então vamos aqui para a tela do meu computador, eu vou te mostrar agora cada um desses comportamentos que é extremamente importante que você tenha para que você não só consiga fechar com um novo cliente, mas principalmente manter os clientes todos que você venha a fechar fidelizados, para que você consiga ter essa previsibilidade no seu faturamento, né, e não viver numa montanha russa. Fechou? Então vamos quebrar a tela do meu computador. Então vamos lá. O primeiro comportamento que é extremamente importante que você, como gestor de tráfego, tenha, tá? Já comece a internalizar isso para que você consiga fidelizar seus clientes, tá? Porque já é um trabalho muito grande conseguir fechar com o seu cliente, mas é um trabalho muito maior conseguir manter esse cliente dentro da sua carteira. Tá? Então, para que você não desperdice esse trabalho, essa energia toda que você dedicou no momento da prospecção, trazendo esse cliente para dentro da sua carteira de clientes e não saber o que você precisa fazer para manter, se você focar basicamente nesses 3 pontos, vai ter clientes muito mais fidelizados, tá? E não vai viver uma montanha russa aí de faturamento, vai conseguir ter uma previsibilidade, uma consistência muito maior no seu faturamento. Então, o primeiro comportamento, tá? E eu acho que o meu computador está prestes a queimar a tela por causa dessas piscadas, mas vamos lá. Primeiro comportamento, tá? Cara, você precisa vencer a mentalidade de gestor medíocre, tá? Eu vejo muitas pessoas falando, e não é pouco, tá? Muito gestor falando que, cara, a minha obrigação como gestor é enviar as pessoas por WhatsApp e dali em diante o cliente é que se vira. Cara, esse é o tipo de mentalidade, tá? Essa é a receita para não conseguir ter um contrato, um cliente, por mais de 3 meses. Tá? Se você não estender essa sua preocupação ao atendimento, ajudar o cliente a pensar em novas combinações de produto para aumentar o ticket médio dele, a pensar fora do gerenciador de anúncios, em o que você pode oferecer para o seu cliente, para ajudar ele a nível de loja, a nível de atendimento, a nível de produto, tá? Ajudar seu cliente a criar novos produtos, ajudar seu cliente a montar um roteirinho de atendimento, um script de atendimento para melhorar a taxa de conversão. Aquelas pessoas que chegam no WhatsApp, cara, se você não estender aquilo que você faz a isso, tá? Parabéns, você vai ficar na média e vai ser facilmente substituído por um outro gestor que chegar com essa mentalidade. Bom, quanto mais você desenvolver, né, e ampliar as suas habilidades para essas questões mais de negócio, de empresa, de atendimento, de produto, mais distante você vai estar da grande maioria dos gestores do mercado que jogam o jogo na média, tá bom? Então, vence essa mentalidade de gestor medíocre, porque essa mentalidade, cara, de verdade, muito pobre. A gente faz jogar o jogo da gestão de tráfego, né, já que imagino que você veja isso como um negócio, como uma profissão, como uma carreira, né? Faz você jogar o jogo muito baixo, cara, um jogo muito médio, tá? Então vence essa mentalidade, não sei se você tem ou não, tá?
Mas procura trabalhar isso em você, caso você sinta isso, tá? Procura trabalhar isso em você e vencer essa mentalidade de que a sua obrigação é só levar a pessoa até o ponto de contato. E aí eu falei o WhatsApp aqui, mas serve qualquer outro, tá? Seja aplicativo, seja cardápio digital, seja um site, uma landing page. Independente de qual seja o local para onde você está direcionando essas pessoas, é extremamente importante que você tenha e desenvolva, na verdade, essa competência, essa habilidade de orientar o seu cliente para melhorar a taxa de conversão de página, para melhorar a taxa de conversão de atendimento no WhatsApp, pensar em combinações de produto, em ofertas, para que você consiga levar para suas campanhas e ter uma melhor taxa de conversão. Tá? Então estende as suas competências, as suas capacidades para essa parte de negócio também. Fechou? Segundo comportamento para que você consiga fidelizar os seus clientes. Tá? Isso aqui é extremamente importante, tanto quanto vencer essa mentalidade. É comunicação. Tá? Porque muito do que a gente faz aqui, às vezes a gente acha que não precisa comunicar o que está sendo feito. Tá? E tudo que você fizer no gerenciador de anúncios, você precisa falar para o seu cliente que está sendo feito. Bom, analisou a campanha do seu cliente de manhã, manda um feedback para ele. Falando, ó, dê uma olhada aqui nas suas campanhas. Se precisar fazer uma alteração, fala o que vai ser feito, tá bom? E a partir do que eu analisei aqui, eu identifiquei algumas aberturas aqui, algumas possibilidades de melhoria de resultado e tal. Então, o que a gente vai executar hoje na sua conta é XYZ, beleza? Tudo que você fizer, tá? Mesmo que você não faça nada, analise a campanha do seu cliente e tá tudo certinho, tá tudo da forma como você planejou, como você espera, mesmo que você não vá fazer nada, avisa o seu cliente também. Ó, fulano, analisei as campanhas aqui, tá bom? Tá dentro do que a gente esperava, os resultados estão dentro daquilo que a gente imaginava para essas campanhas. Então, por enquanto, tá? Eu vou ficar de olho, atento aqui, porque se algo mudar, a gente já age em cima dessas campanhas para que ela continue entregando esse resultado que está acontecendo. Então, por mais que você não vá fazer nada, fala. Você está analisando, você está acompanhando, que as coisas estão dentro daquilo que era o esperado para aquela campanha, tá bom? Porque senão o cliente vai ficar com a sensação de que você não está fazendo nada. Se você fala com ele agora e só volta a falar com ele depois de 15 dias, então assim, o cliente fica com a sensação de que você não está fazendo muita coisa, ele vai começar a ver aquele valor que ele está te pagando para fazer o tráfego como algo que não está sendo bem aproveitado, tá bom? Então, comunicação, tá? Você precisa ter consistência na sua comunicação, tá? Defina dias da semana em que você vai ter uma comunicação mais formal, digamos assim, daquilo que vocês estão executando, enfim, então tem uma consistência na sua comunicação, por mais que não tenha muito a ser falado, que seja rápida essa reunião, que seja rápida essa troca de ideias, tá bom? E você precisa também saber valorizar o que você está fazendo. Então, saber vender aquilo que você está fazendo, a gente vai construir agora alguns processos, tá, de testes e validações para que a gente vá descobrir qual é aquela segmentação de público que vai funcionar melhor para você. A gente está percorrendo alguns caminhos aqui para chegar no melhor formato de criativo. A gente está fazendo um acompanhamento das suas campanhas, tá, para manter a coisa toda funcionando do jeito que está, entregando um bom resultado. Então saiba vender e valorizar aquilo que você está fazendo também. Por mais que para você como gestor seja algo simples, muitas vezes na cabeça do seu cliente não é. E ele gosta de saber disso. Você está acompanhando, você está pensando em formas de não só manter o resultado que está acontecendo, mas de melhorar também. Então tenha consistência na sua comunicação, fala tudo o que você está fazendo, tá bom? E saiba vender e valorizar aquilo que está sendo feito. Fechou? Porque o cliente vai ter uma percepção de valor muito maior daquilo que você está fazendo por ele. E o terceiro comportamento, que esse aqui é um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma, tá? E que eu vejo muitas pessoas errando aqui. E também sendo esse um dos principais motivos das pessoas, dos gestores, perderem os clientes que eles conseguem fechar com tanto custo, com tanto sacrifício ali, é justamente a falta de ter um processo bem definido para executar tudo que ele for executado dentro do gerenciador de anúncios. Tá? Isso daqui é um problema muito grande. As pessoas fecham com os clientes, tá? Não sabem o que precisa analisar no negócio, não sabe definir meta, não tem um processo bem definido que ele vai executar em qualquer conta de anúncio para trazer a clareza do que precisa ser feito nesse negócio desde um primeiro dia. Ele faz as coisas muito de forma aleatória, sai tirando para tudo quanto é lado. E aí o que acontece? Quando o cliente te questionar, você não vai ter propriedade para falar o que você está fazendo. Tá? Você não vai ter propriedade para defender o que você está fazendo. Você não vai ter propriedade para falar que isso que você está executando faz parte de um processo. E que ao longo desse processo você vai chegar naquela estrutura que é a que vai funcionar melhor para esse negócio. Tá bom? Então a falta de processo, tá, te dá essa insegurança com o seu cliente para conversar, para argumentar, para ter propriedade para falar que você sabe o que você está fazendo. Te dá medo de não conseguir entregar resultado, porque você não sabe o que você vai fazer a partir de onde você está. Ah, beleza, eu estou executando isso aqui agora. Se der certo, o que eu faço? Se der errado, o que eu faço?
tá? Então a falta de ter esse processo bem definido é a causa de perder cliente, é a causa da insegurança que às vezes você sente para falar com o seu cliente, é a causa do medo que você tem de não conseguir entregar resultado, tá bom? E outra coisa, você não vai conseguir ser consistente com os seus resultados, porque toda hora você está testando alguma coisa diferente, está indo para uma direção diferente, tá? Ou então não vai conseguir replicar algum bom resultado que você tenha tido. Então, digamos que você vai lá, acerta a mão numa campanha, consegue entregar um bom resultado, tá? E aí, de repente, aquela campanha para de funcionar. E aí você começa a mexer de cá, começa a mexer de lá, e a coisa não volta a funcionar, e você simplesmente não consegue replicar aquilo, por falta de ter um processo bem definido. Porque quando você tem processo, você sabe o que levou essa campanha a ter resultado. Quando você não tem processo, quando você cria uma campanha de forma aleatória e a coisa funciona, você não vai conseguir replicar aquilo depois. E aí você não consegue ser consistente nos seus resultados. Uma semana está funcionando bem as campanhas e seu cliente está feliz. Na outra semana a coisa desanda e seu cliente já começa a te questionar sobre o que você está fazendo, o que aconteceu, que a coisa desandou. Então você começa a ser muito inconsistente. Aí chega uma hora que o cliente fala, cara, beleza, vamos dar uma pausa, depois a gente continua, eu vou ver o que eu consigo fazer aqui nessas campanhas, mas do jeito que tá, não tá dando certo, tá bom? Então começa a internalizar esses 3 comportamentos, tá bom? Você vai perceber, você tendo muito mais consistência e previsibilidade no seu faturamento, por estar sempre acumulando novos clientes fidelizados na sua carteira, tá bom? Você vai se distanciando cada vez mais da média e se tornando um gestor cada vez mais difícil de se encontrar e, por consequência disso, mais difícil de se substituir dentro de um negócio também. Fechou? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto e até a próxima.